crianças até 8 podem ir para a salinha. E quero chamar a pastora Pereira. Pastora Pereira, Maria Pereira, é uma parceira nossa, amiga, né? E aprove a Deus preparar esse dia para estarmos juntos. Ela é pastora na Igreja de Deus, no Recanto das Emas, é supervisora de distrito e é secretária nacional da Igreja de Deus. Pense o quanto essa mulher trabalha. Porque as misericórdias se renovam. E ela está aqui hoje, né, junto conosco, e eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos receber com alegria, aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja linda. Igreja linda, paz do Senhor. Eu sinto muito privilegiada de estar aqui. Fico acompanhando essa igreja de longe. Alguns cultos na pandemia eu pude participar. Mas eu queria estar um dia presente e o Senhor proporcionou essa oportunidade. A gente tem que parar e falar, então eu vou contribuir para acontecer, né? E eu louvo a Deus por estar aqui, nesse lugar onde o Senhor é adorado. E agradeço muito a Deus pela vida do pastor Ricardo, que é um amigo, não é só um colega de ministério, é uma pessoa que a gente quase não para conversar, mas quando para a gente não quer parar de conversar, né? Porque tem muitas coisas para compartilharmos, porque servimos a um só Deus. E você que está aqui nessa noite, eu estou vendo essa mesa linda, preparada, é noite de ceia. E você que está nos acompanhando, né, online, é um momento muito especial, um momento que nós paramos para celebrar a ceia do Senhor. E eu quero trazer uma reflexão nessa noite, sobre a última ceia pascal, a última ceia que Jesus celebrou com seus discípulos. Quero que vocês abram comigo em Lucas, no capítulo 22. Nós vamos estar fazendo essa leitura dos versículos 7 ao 13. Nossa, agora com óculos é que eu vi que a igreja é mais bonita do que eu estava pensando. Lucas capítulo 22. Quando a gente vai falar de ceia, a gente tem tantas referências bíblicas, porque todos os evangelhos falam, Paulo fala, mas eu gosto da versão aqui de Lucas, quando ele descreve esse último momento que aconteceu entre ele e seus discípulos. Todos encontraram? Diz amém? Amém. Versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles lhes perguntaram: onde o Senhor quer que preparemos? Jesus explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Estava próximo da festa da Páscoa. E nesse tempo, todas as famílias se reuniam em Jerusalém. Era uma festa nacional, onde as pessoas viajavam com todas as dificuldades, com todas as limitações.
para estar em Jerusalém, porque já era uma cultura religiosa que havia se criado por causa do mandamento que surgiu lá em Moisés, quando eles foram tirados da escravidão do Egito. E nesse tempo, um pouquinho antes desse acontecimento especificamente que nós lemos, alguns dos principais sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os homens escolhidos para representar o povo diante de Deus e para representar Deus diante do povo. Pessoas de confiança, que eram escolhidos de acordo com os requisitos necessários. Então, eles eram indicados e recebiam uma bênção de Deus para serem os sacerdotes. E alguns destes, aliás, vários destes, dentre os principais, os mais conhecidos, os mais que tinham mais referências, que se julgava ter a maior idoneidade, muitos destes, juntando com os escribas, que eram aqueles escritores que tinham a finalidade de escrever a lei, de transmitir, de fazer ela numa linguagem mais conhecida e mais acessível para o povo. Eles procuravam, nesse contexto, antes dessa ceia, um momento para pegar Jesus e para matar Jesus. Era do próprio povo, da própria nação. Líderes. E enquanto eles estavam arquitetando, é o que Lucas coloca assim um pouquinho antes dessa passagem, para prender Jesus. E enquanto Judas estava negociando a vida de Jesus, Jesus estava fazendo a obra do Pai. É um paralelo isso. Estava com seus discípulos, indo para Jerusalém, orando pelas pessoas, divulgando a sua palavra, anunciando o reino de Deus, e enquanto muitos tramavam contra ele. Mas Jesus aqui, ainda antes dessa Páscoa, antes dessa ceia, que é chamada ceia da Páscoa, antes disso também, nessa ida para Jerusalém, Jesus passa em um lugar, e enquanto estava Judas negociando a vida de Jesus, ele é ungido por uma mulher com um óleo de alabastro. Já conhecemos essa história. Jesus não estava em nenhum momento preocupado com o que acontecia, com o que tramavam contra ele. Mas ele tinha um foco, ele tinha um objetivo e ele caminhava para isso. E Jesus chama aqui 2 dos seus discípulos. E ele escolhe Pedro e João, muito conhecido por nós. E manda que eles vá a um lugar preparar a Páscoa. A festa da Páscoa acontecia uma vez no ano. Então, por isso que esse era um momento de uma ceia diferente. Então, a primeira preocupação que Jesus tinha agora e que comissiona seus 2 discípulos é a preparação da Páscoa. A cidade estava cheia. Por causa das pessoas chegando. Por causa dos lugares, das hospedarias, das casas estarem cheias. A cidade movimentada. Jesus chama Pedro e João e fala, vão preparar a Páscoa. E continuou com os outros discípulos. Mas eles olham para Jesus e dizem, aonde o Senhor quer que nós preparemos? Eles já sabiam o que tinham que fazer. E Jesus dá um direcionamento
Aqui no versículo 10, ele dá um direcionamento assim: entram na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Queridos, para entrar na cidade existiam várias portas. Jerusalém era um lugar de muros largos, todo cercado, muros altos, e tinham várias portas. E Jesus não disse, você entra na primeira, na segunda ou na 12ª porta. Ele disse, vocês vão entrar em Jerusalém. E onde vocês entrarem, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Não era comum um homem estar carregando água. Tinha um diferencial nisso. Normalmente, naquela época, pela tradição, eram as mulheres que tinham esse trabalho. Mas Jesus não disse, você vai encontrar uma mulher. Porque certamente eles encontraram várias. Mas ele disse, vocês vão encontrar um homem. E vocês vão seguir esse homem. E na casa que ele entrar, vocês vão chamar o dono da casa e vai dar o meu recado. Acha que era fácil essa tarefa? Não era. Cidade cheia. Certamente eles foram, sabiam o que tinham que fazer, eles sabiam o que era preparar a Páscoa. Mas será por onde que nós vamos? A gente entra aqui ou ali? Como nós ficamos muitas vezes na nossa vida. Por qual porta que eu entro? Mas não diz o texto que eles entraram numa, não encontraram, noutra, não. Diz que eles entraram. E eles viram um homem. Do jeito que Jesus disse que eles viriam. E eles começaram a seguir aquele homem. Não sei quanto tempo eles andaram. No meio do povo, no meio daquela cidade, no comércio, com os camelos, com os animais. Não sei quanto eles andaram. Mas eles chegaram. E eles chamaram o dono daquela casa. Porque certamente aquele homem que estava buscando a água era algum dos funcionários, algum dos empregados. E ele fala para o homem, o mestre mandou que viéssemos aqui. E nos mandou te perguntar, onde vamos preparar a Páscoa? Porque ele quer ceiar com os discípulos. O homem disse, o cenáculo está preparado. O homem os conduziu para um cenáculo que é um ambiente de reuniões maiores, reservado. Às vezes era um ambiente natural, às vezes era como que um sítio, às vezes era um salão. Mas era, e nós diríamos hoje que era o salão de festa. Ele disse, o lugar está aqui, espaçoso, mobiliado, e vocês fiquem à vontade, entrem e preparem a Páscoa. Dá-nos a entender que Jesus não queria fazer isso em algum lugar público. Dá-nos a entender que Jesus queria um lugar reservado. Até porque as multidões seguiam Jesus. Mas ele queria agora não estar com as multidões, ele queria estar com seus discípulos. E Jesus confia a tarefa dessa preparação àqueles 2 discípulos. O preparo da Páscoa, o preparo dessa Páscoa, exigia que um cordeiro fosse morto. Morto no templo. Conduzido para o local onde a família ia celebrar a Páscoa. Que esse cordeiro fosse preparado. Fosse assado. E com certeza eles não comiam só o cordeiro, existiam outros pratos que acompanhavam. E eles tinham que preparar toda a sala, toda a mesa, para que acontecesse aquele banquete, aquele momento especial que Jesus tinha mandado.
É interessante que eles não ficaram perguntando qual a cor da toalha. O que é que eu devo colocar na mesa? Eles sabiam, porque eles já andavam com Jesus. Quem anda com Jesus sabe o que deve ser feito. Quem anda com Jesus não tem dúvida daquilo, das suas tarefas, das suas responsabilidades. Eles não voltaram para questionar Jesus. Senhor, é longe, como que a gente vai achar o homem? Como assim, Jesus, que tem um homem carregando um cântaro d'água? Eles não questionaram. Eles só disseram, Senhor, diz o lugar que nós vamos preparar. Queridos, será quanto tempo que eu e você gastaríamos para preparar esse banquete? Não podia matar o cordeiro antes, tinha que ser no dia. E no final do dia, era um momento em que as coisas, o banquete começava a ser, servido então por Jesus. Preparar algo para Jesus exige de nós uma dedicação, uma persistência e uma renúncia. Preparar algo para Jesus significa que nós precisamos fazer da melhor forma aquilo que Ele espera que façamos. E segunda coisa importante, primeiro é preparar a Páscoa. E o que acontecia então, nesse momento? O texto diz que chegada a hora era aproximadamente às nossas 18 horas. Quando encerrava o dia e começava a noite. Jesus chegou com os demais discípulos. E tudo estava pronto. Não sei quantas pessoas foram envolvidas. Mas pelo texto que lemos, nós já entendemos que não tinha um grupo que foi comissionado há um mês para fazer aquela festa. Porque hoje, pastor Ricardo, se nós falarmos que próximo sábado tem uma festa e vamos trabalhar, muitas pessoas vão nos ligar. E vai dizer, em cima da hora, eu já tenho um compromisso. Em cima da hora, não dá tempo para fazer. Em cima da hora, é difícil fazer direito. Essa é a nossa modernidade. Mas eles fizeram. E eles faziam. Porque Jesus fazia, e eles viam Jesus fazer, e eles fizeram com Jesus. Quem anda com Jesus sabe das suas responsabilidades. Quem teme a Jesus cumpre as suas responsabilidades. Porque às vezes nós andamos, muitas pessoas andavam com Jesus, tinha multidões, conhecia o que ele dizia, conhecia o que ele ensinava, sabia o que ele queria, mas nem todos faziam, se comprometiam. O segundo ponto é o que acontecia, o que era exatamente essa ceia. Jesus ceiou com seus discípulos várias vezes. Essa não era a primeira ceia. Aliás, o texto diz que era a última. Só que de ano em ano tinha essa ceia na época da Páscoa, que era algo mais especial, que exigia então todo esse preparo. E para que nós possamos entender o propósito daquilo que nós fazemos todos os meses, e poderia ser todas as semanas, nós precisamos voltar a esse tempo e lembrar, como diz o texto e como diz o tradicional texto de Coríntios 11, que a ceia, ela tinha o seu significado. Em primeiro lugar, ela representava, ou ela comemorava, a fundação da nação de Israel. Esse era o primeiro motivo da Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada assim que eles saíram do Egito.
em direção a Canaã. Assim, quando eles saíram da terra, dos domínios de Faraó, a primeira coisa que eles fizeram foi a Páscoa. E desde então, séculos e séculos, ano após ano, eles celebravam. Por isso a Páscoa era importante. Então ela tinha a finalidade de uma celebração da libertação que o povo teve do Egito. E do domínio, da liderança, do governo de Deus sobre a vida deles. Um outro sentido que tinha especificamente essa Páscoa referida é que Jesus estava prestes a se tornar o verdadeiro Cordeiro Pascual. Mesmo que os discípulos soubessem disso, eles não tinham atinado para isso. Mas Jesus sim, ele estava ciente. E é exatamente por isso que ele diz que esta será a última ceia. Ele diz assim, olha, esta é a última vez que eu tomo com vocês o fruto da videira. Jesus sabia disso. Os discípulos, eles eram informados disso, eles sabiam que ia isso acontecer. E certamente, talvez alguns perguntavam, a Bíblia não diz isso, ou se questionavam, mas eles não tinham um entendimento tão claro de que naquela festa, naquele encontro nacional em Jerusalém, a história deles ia tomar um novo rumo. Porque Jesus seria entregue e se tornaria o verdadeiro Cordeiro Pascual. Jesus sabia que nesta última ceia, ele teria o último momento, a última oportunidade. E ele ansiava por isso. Aliás, o texto diz que ele esperou ansiosamente por essa Páscoa. Por que Jesus tinha ansiedade, tinha pressa de que acontecesse? Porque o tempo dele estava chegando ao fim. Porque ele estava próximo de cumprir o objetivo principal que o trouxera nessa terra. Porque ele estava prestes a apresentar ao Pai a tarefa cumprida que ele tinha assumido. E por isso ele sabia que era um momento memorável, mas de celebração. E principalmente, Jesus tinha consciência de que a sua entrega, quando ele diz, toma esse pão, que é dado por vós. Ele está dizendo assim, este é o meu corpo, que eu estou entregando voluntariamente, sacrificialmente, para que você seja salvo. Essa é a mensagem. E esse era o objetivo. E certamente ele olhava com alegria para aqueles discípulos e dizia por eles, esses que andaram comigo, esses que estão comigo, esses que tiveram nessa escola comigo há 3 anos. E todos aqueles que estão sendo alcançados por essa palavra. E todos aqueles que virão a crer nessa palavra. E a igreja de Vicente Pires que vai me servir e seguir essa palavra é por causa deles. E isso trazia alegria e conforto no coração de Jesus. Era para temer, era para chorar, era para ter medo. Mas não era esse o sentimento que estava no coração de Jesus. E o outro significado da ceia que eu quero citar é que esta última ceia com os discípulos apontava para as bodas do Cordeiro, para o banquete messiânico que está por vir, que vai ser celebrado na glória celestial. Ele está dizendo, depois desse momento nosso aqui, nós só vamos encontrar no céu.
E lá nós vamos celebrar e vamos memorar e vamos relembrar e vamos celebrar. Porque aí sim nós estaremos no triunfo final, eternamente juntos. Ele disse: até que se cumpra esse tempo, nós não comeremos mais juntos. Até que se cumpra esse tempo, não comeremos mais a ceia. Quero te fazer uma pergunta. Se você soubesse que esta seria a última ceia, aí você fala: não, pastora, o que é isso? Eu falo: não, vamos supor que Jesus volte logo depois da ceia. Antes da próxima ceia, Jesus arrebata a igreja. Como nós estaríamos vivendo esse último tempo? Aí esse mês meu filho não pode faltar aula, esse mês tudo tem que dar certo, esse mês eu vou pagar minhas contas, esse mês eu quero trabalhar. O que nós faríamos? Não sei. Não sei o que eu faria. E aqui, nesse momento, Jesus institui a primeira Santa Ceia. Até então, Jesus ministrava com eles, ceava com eles, compartilhava o pão, compartilhava o vinho. Mas agora ele diz, ele institui, ele ordena, ele disse: vocês vão fazer o que vocês estão vendo e o que eu fiz com vocês todo esse tempo. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo: eu vou embora, mas vocês são uma igreja. E onde vocês estiverem e por onde vocês andarem, vocês vão celebrar a ceia e vão lembrar de mim. Jesus estava ali potencializando a igreja que estava surgindo, que estava nascendo através dos discípulos. Poucas vezes depois disso os discípulos estiveram todos reunidos no mesmo lugar. Pouquíssimas vezes. Mas cada um depois foram cumprir a sua missão. E certamente celebraram a ceia centenas de vezes, anunciando e celebrando o que Jesus tinha feito então já ali na cruz. Porque na ceia seguinte deles, Jesus já não estava com eles. Nós vemos essa entrega de Jesus tão voluntária, e que ela nos revela o sentido da entrega sacrificial. Vocês já observaram que às vezes nós levamos a nossa vida cristã dizendo: ai, eu tenho que pagar o preço para servir Jesus. É um sacrifício por dia. Irmão, sacrifício foi o que Jesus fez. Sacrifício foi a entrega da vida dele. Sacrifício foi a carne dele que foi rasgada. Sacrifício é o sangue dele que foi derramado. Isso sim foi sacrifício para nos poupar. Por isso a vida cristã não pode ser um peso para nós. A vida cristã nós não podemos dizer que é difícil. Não, queridos, difícil é não ter relacionamento com Jesus. Difícil é não estar debaixo dessa promessa. Difícil é viver nesse mundo sem essa esperança da glória. Sacrifício ele fez. Cabe a mim e a você o prazer de lembrar disso. E de lembrar que ali ele estabeleceu uma nova aliança e uma promessa de que ele voltaria. Por causa dessa aliança. Então a entrega voluntária e sacrificial do corpo de Jesus revela o tamanho do amor que o levou na cruz.
Nós falamos da morte de Jesus como um sacrifício vicário. O que quer dizer? Quer dizer, vicário quer dizer um sacrifício em substituição a alguém. Alguém devia morrer. E outra pessoa faz um sacrifício vicário, substitutivo. Nesse ato, ali, da entrega substitutiva, Jesus também estabelece o senhorio dele sobre a nossa vida. Porque quando ele morreu a nossa morte, ele pagou o preço que nos escravizava. E nós nos tornamos propriedades exclusivas de quem? Dele. Ele nos libertou através disso. Houve então aqui um comprometimento do senhorio dele nas nossas vidas. E nós gostamos de dizer que Jesus é o nosso Senhor. E eu quero te dizer que para ele ser o nosso Senhor, nós precisamos ser as suas ovelhas. Para que ele seja o nosso pastor, nós precisamos nos colocar como ovelhas. Como servos. Servos é quem obedece o seu Senhor. É quem serve o seu Senhor. O cálice que anuncia, quando ele diz, esse é o cálice, é a nova aliança. No sangue, no meu sangue, ele diz, é a indicação de que o sangue de Jesus é quem selou a nossa salvação. O preço foi esse. Nunca mais foi necessário um cordeiro pascual. Nunca mais. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi para a glória, a igreja foi instituída e começaram-se a fazer a ceia que hoje nós fazemos. Foi dispensado. É claro que por causa do costume, por causa da tradição, por causa da festa da Páscoa, muitas pessoas ainda faziam isso. Mas depois, à medida que foram conscientizando, entenderam que é totalmente dispensável. Foi dispensado ali. Ali foi o último cordeiro. Porque Jesus é o cordeiro verdadeiro que foi entregue por nós. E sempre que quisermos substituir a ceia, sempre que quisermos fazer desse momento um momento de obrigação, hoje é ceia, hoje eu tenho que ir à igreja. Minha igreja enche o dia da ceia. Hoje é ceia, eu não posso faltar. É bonito isso, é um compromisso isso. E cada um sabe de si. Mas isso não pode ser um cartão de visita. Isso não pode ser uma obrigatoriedade. Nosso livro de ensino, governo e disciplina diz que o membro tem que ir pelo menos uma vez por mês. Aí a gente fala assim, eu tenho o direito de ir pelo menos uma vez por mês. Então eu vou no dia da ceia. Eu já vou, já entrego meu dízimo, já dou minha oferta. Cumprir com as minhas obrigações. Isto era o que aqueles sacerdotes e aqueles escribas e aqueles fariseus que crucificaram Jesus faziam. Fazia religiosamente aquilo que mandava a lei. Faziam religiosamente. E às vezes nós somos religiosos. Mas Jesus morreu essa morte para que o sacrifício dele fosse suficiente, para que o sacrifício dele nos bastasse, alimentasse suficientemente a nossa alma. O sacrifício dele satisfaz toda a exigência da lei, mas também toda a exigência, toda a necessidade espiritual, emocional, social, que nós vivemos, que nós precisamos como seres humanos.
lição nós tiramos disso? Qual é o aprendizado? Quem quer participar das bodas do Cordeiro? Manifesta aí, dá um glória a Deus aí. Levante sua mão. Fala, Senhor, põe meu nome na lista. Quem quer participar do banquete messiânico? Lá na glória. Nós queremos, não queremos? Tem requisitos. Tem requisitos. E nós temos que relembrá-los. O que é que nós precisamos fazer? Nós não tivemos o privilégio de estar naquela ceia com Jesus. Eu acho que era um momento muito difícil. Mas pensa, seria ali com Jesus. Aquelas pessoas tiveram o privilégio. Mas nós teremos a oportunidade de estar no banquete. No próximo banquete com Jesus. Muito bem. Para estarmos lá, nós temos que cumprir as exigências da preparação. Lembra do que Pedro e João fizeram? Eu disse que eles sabiam o que deveriam fazer e fizeram. Seguiram a instrução do mestre. No caminho eles encontraram um homem. E eu quero lembrar desse homem. Que carregava um cântaro de água. A água significa limpeza. A água representa a palavra que nos lava, que nos limpa. E eu quero te perguntar. Será que nós estamos de mãos vazias ou será que nós temos um cântaro de água para ser referência na vida das pessoas que nos seguem? Se Pedro e João pedissem água, aquele homem tinha água. Para as pessoas nos seguirem, para as pessoas andarem conosco, para as pessoas fazerem aquilo que nós fazemos, nós precisamos de ter água da vida para oferecer para elas. Nós precisamos estar encharcados dessa água e levando essa água para matar sede de quem tem sede. Essa é uma necessidade. O dono da casa, que privilégio esse homem teve? Por que aquele homem tinha um cenáculo mobiliado? Ali não era uma casa de festa. Aquele homem era um homem temente a Deus. Era um homem que esperava ser útil de alguma forma, na fé que ele tinha. Ou será que Jesus escolheria um lugar qualquer, profano, para uma ocasião tão sublime, tão sagrada? O homem tinha um cenáculo mobiliado na sua casa. E hoje, nem sempre nós oferecemos a nossa casa. E tem até uma música que diz, a casa é sua, pode entrar. Essa casa é o nosso coração. E esse coração é o cenáculo que hoje precisa estar pronto, mobiliado, preparado, para que Jesus possa habitar. Quando nós entregamos essa casa, todas as outras coisas são dele. Ele disse, olha, entrem, o cenáculo está preparado. Ele está cheio de mobília. E vocês fiquem à vontade para fazer o que o mestre mandou que vocês fizessem. Vocês acham que esse homem agora virou as costas, saiu e nem acompanhou o que estava acontecendo? Olha que privilégio. Jesus tinha uma reunião com os discípulos, mas agora entra na bênção. Nem que fosse ali como espectador, o dono da casa, o servo que levou a água. Quantas pessoas estão ao nosso redor e podem ser participantes da bênção se nós estivermos com as mãos cheias para abençoar? Até que ponto nós dispomos dos nossos bens em detrimento da obra?
Até que ponto nós oferecemos o nosso carro, o nosso combustível caro, a nossa casa, o nosso tempo, o nosso esforço? Até que ponto nós abrimos mão do nosso próprio comodismo ou comodidade para ser úteis, para servir com prazer, não para ser reconhecido pelas pessoas? Aquele homem nem conhecia uns aos outros, mas Jesus conhecia ele. E ele temia Jesus. Dentro dessas exigências, a ceia era para ser celebrada, era lei. A ceia pascal, ela precisava ser celebrada dentro dos muros de Jerusalém. Queridos, a ceia do Senhor é para ser celebrada no cenáculo. Existem exceções? Existem. Mas são exceções. A ceia do Senhor, na verdade, não é para você receber onde você quiser. Não é para você pegar aí e levar para quem não veio. A ceia do Senhor é sagrada e é consagrada. E o lugar de ceiarmos é no tabernáculo, é no cenáculo, é no lugar de adoração. Aqui é o lugar. Às vezes nós banalizamos. Hoje eu não vou não. E nós como pastores, será que eu levo? Na pandemia, foi um caso diferente. Na segunda ceia, mês de maio do ano passado, nós levamos a ceia, de casa em casa. Ministrei várias ceias no portão das casas. Várias. Exceções. Estava ali a igreja. Mas são exceções. O nosso dia a dia é aqui. É aqui que o povo reúne, é aqui que nós comungamos com Jesus. É aqui que nós ofertamos a Ele o nosso cordeiro. É aqui que nós oferecemos a Ele as nossas orações. E onde nós recebemos o melhor que Ele tem para nós. Era dentro dos muros de Jerusalém. Lá era entregado um cordeiro. E o que nós entregamos? Não estou falando de oferta, não estou falando de dízimo. Às vezes as coisas encaixam de ser no mesmo dia, mas são coisas distintas. Estou falando agora da adoração interna. Estou falando agora do prazer de adorar. Não de uma ação sacrificial, mas do prazer da entrega. Da reverência com que nós temos quando entramos na casa do Senhor. Porque quando entramos, nós queremos conversar. Logo depois disso. Aliás, não sei se foi antes ou foi depois. Acho que foi antes. Jesus esteve corrigindo os cambiadores lá na casa. Porque Ele queria ordem. Porque nós não podemos perder o motivo do nosso encontro. O motivo da reunião. Essa reunião, queridos, não é essa reunião que nós fazemos aqui, que está sendo feito hoje, que acontece semanalmente. Tem um caráter totalmente diferente de qualquer uma outra. É uma reunião sagrada. Porque é uma reunião para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então nós devemos fazer como disse o salmo que foi lido no início desse culto. Celebrar com júbilo. Adorar com alegria. Saltar de alegria, gritar ao Senhor, dar aleluias a Ele.
A nossa adoração espontânea é isso que o Senhor quer. Não só dos que estão aqui no altar, mas de todos que entram por essa porta. Primeiro a nossa adoração, primeiro a nossa entrega, primeiro o nosso serviço, assim como fez João e Pedro. E depois é só participar do banquete, porque Ele vai nos servir. Porque Ele vai nos servir. Último ponto. Segundo ponto do aprendizado. Primeiro, cumprir as exigências. Depois, conhecer o verdadeiro sentido da ceia. Primeiro nós nos preparamos. Mas para que essa reunião realmente faça sentido para cada um de nós, nós precisamos entender o verdadeiro sentido. O que a ceia representa para você? Já parou para pensar nisso? Será que é só um ritual? Será que é para todo mundo faz? Eu vou fazer? Não. Será que nós só cumprimos isso? Jesus, quando sentou com seus discípulos, Ele disse que esperou ansiosamente por aquele momento. Com que intensidade nós aguardamos o dia da ceia? Com que intensidade de motivação, de sentimento, de preparo, de oração que nós esperamos o dia da ceia? Teve época na igreja cristã que o dia da ceia era um dia muito tenso. Era um dia de julgamento. Mas não é isso que Jesus ensina. Ele ensina do prazer, do privilégio, da alegria, da celebração. Aliás, ele fala, vocês reúnam para lembrar o que eu ensinei para vocês e para fazer o que eu ensinei para vocês. Mas é para celebrar a minha morte. Porque é a única morte que gerou vida. Por isso, é dia de festa. É dia de celebrar. Celebrar significa festa. Muita música, muita adoração, muito choro, muito quebrantamento, muito reconhecimento da grandeza de quem Ele é. Será que nós entendemos porque a morte de Jesus foi substitutiva? Eu lembro que eu demorei a entender isso. Por que é? Alguém já chegou para você e disse, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer morte? Às vezes nós não entendemos o sentido da ceia porque nós não entendemos o que eu tenho a ver com essa história. Por que Jesus morreu no meu lugar? Que culpa que eu tive nisso? Vou fazer uma pergunta. Quem nasceu de Adão aqui? Pode levantar a mão. Uai, gente, vocês foram... como que é? Criação espontânea? Quem nasceu de Adão, gente? Pastor, dá uma olhada para as mãos. Só eu aqui. Eu vim de lá. Aí eu vou fazer outra pergunta, eu vou facilitar. Eu fiquei preocupada. Vou me fazer entender. Quem é que foi criado à imagem e à semelhança de Deus? Olha as mãos agora, pastor, ficou mais bonito. Gente, que privilégio. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador. Herdamos isso através do que Jesus fez na criação do homem e da mulher. E nós somos, sim, nascidos através deles. Nós somos a família de Adão e a família de Eva. Foram eles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E depois eu entendo que eu fui feita à imagem e semelhança de Deus. Para o adorar, para o glorificar, para render graças a Ele. Aí vem a outra parte. Adão pecou. Às vezes, queridos, tem situações na nossa vida que nós
queremos só o bônus e não o ônus. Nós queremos ser a imagem e semelhança de Deus. Mas Adão caiu. E nós caímos com ele. Logo, se eu sou filha de Deus, se eu fui criada por Deus, se eu fui feita a imagem e semelhança dele, se eu sou feitura das mãos dele, eu caí com Adão. Toda a raça humana caiu com Adão. Porque nós queremos continuar sendo a imagem e semelhança de Deus, mas não reconhecer que quando o primeiro homem pecou, quando o primeiro homem caiu, nós caímos juntos. Esse faz a maior diferença. Esse ensinamento faz a maior diferença na nossa vida cristã. Por isso nós nos tornamos culpados. E agora sim nós precisamos de um substituto. Primeiro, porque eu não quero ir para a cruz. Segundo, eu não tenho coragem e ousadia para ir para a cruz. Morro de medo da cruz. Depois que essa natureza caída e pecaminosa não teria esse amor, nem para salvar a si mesmo. Muitos se afastam do Evangelho. Muitos se desviam da presença do Senhor, porque não entendem isso. E é por isso que Jesus foi, que se entregou. Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. É por isso que nós somos propriedades exclusivas dele. E, portanto, o diabo não tem poder contra essa natureza de Cristo em nós. É por isso que ele não tem o poder de nos fazer derrotados. Nós queremos ter o livre-arbítrio. E Deus não tirou isso. Nós temos o livre-arbítrio. Mas nós precisamos ter a consciência de que ele sim morreu a nossa morte, para que nós possamos ter vida eterna com ele. Se ele ansiou aquela ceia, se ele desejou profundamente aquela ceia, imagine o que ele está preparando para a próxima ceia. E nós precisamos estar prontos para fazer esse banquete. Vamos nos colocar de pé.